Bom, eu agradecer a todos por terem vindo, agradecer o Flávio e o Instituto Moreira Salles pelo convite, pelo privilégio de estar aqui com o Rony e com o Eduardo, numa conversa a propósito do tema central dessa obra magnífica do Lanzmann, que é o Shoah. Né? E se eu tivesse 9h30 e tivesse 11 anos para preparar a minha exposição, ainda assim seria muito difícil condensar a quantidade de interpelações que o filme do Claude Lanzmann nos traz. Tá? Eu vou concentrar aqui em 15 minutos, a tolerância, que não será uma tolerância de meia hora, né, desses 15 minutos, alguns aspectos analíticos eu acho importantes em torno da seguinte preocupação. Né? Na verdade, a natureza do argumento que eu gostaria de desenvolver busca uma associação entre os temas da verdade, da moralidade e da estética. Na verdade, a intenção é definir um argumento compósito, um argumento articulado, no qual esses três termos remetem uns aos outros, cada um deles dando sentido aos outros. E quero fazer a partir da estética apresentada pelo Claude Lanzmann e do seu fundamento leviano, no sentido de primo leve, evidentemente. Né? No sentido de que a estética lanzmanniana é uma estética fundamentalmente leviana, nesse sentido. Né? E o fundamento dessa associação entre Lanzmann e Primo Levi, ele pode ser encontrado em traços que são, do meu ponto de vista, muito claros. Entre eles, a ideia, em primeiro lugar, é o próprio Lanzmann que diz quanto ele deve a Primo Levi, né, o quanto ele deve a sua proposição talvez mais famosa de que explicar é um ato obsceno, né, quer dizer, essa talvez seja a proposição mais célebre de Lanzmann a respeito da sua obra, quer dizer, a recusa da explicação, a recusa do modo da explicação como um modo obsceno, e frequentemente nós nos fixamos nessa parte, digamos assim, negativa da argumentação do Lanzmann, contra a explicação, e esquecemos a parte construtiva da argumentação do próprio Lanzmann, que tem a ver com, se a explicação é obscena, a transmissão é imperativa. Portanto, há uma tensão aqui entre a imoralidade da explicação e a obrigação da transmissão. E quando Lanzmann o disse, ele diz isso num artigo que ele publicou no Velho Revue de Psychanalyse, em 1990, um número dedicado ao tema do mal. Né? E ele, quando se faz a referência a essa questão, ele cita nominalmente um problema posto por Primo Levi na sua obra Magna, de 1947, e é por isso que a estética do Primo Levi antecede, inclusive cronologicamente, a estética do Lanzmann, que é um tema, talvez um dos temas mais fortes do Primo Levi, que é o problema da ausência do porquê da experiência de Auschwitz. Né? Esse é um tema que todos os leitores de Primo Levi têm fixado, quer dizer, têm escrito, escrito na sua própria memória, diz respeito à experiência da chegada do jovem químico judeu italiano no campo em Auschwitz, e diante de uma sequência de humilhações e maus tratos físicos, uma sede avassaladora, ele se dirige a um caramelo de gelo pendurado na janela, porque era o inverno ali na região de Cracóvia, e quando ia pôr o caramelo de gelo na boca, um guarda do campo, ou um capo, disse que não podia, e ele pergunta a respeito, por quê? Quer dizer, por que não pode? Por que eu não posso beber água? E o guarda responde, simplesmente responde, quer dizer, aqui não há porquê. Quer dizer, esse é um momento dramático do livro do Primo Levi, é um momento terrível, porque a suposição de que o guarda respondesse não pode por alguma razão, mesmo que essa razão fosse uma razão absolutamente terrível, cruel, ainda assim seria uma conversa que preservaria operadores lógicos de causalidade dos seres humanos. Tal coisa acontece porque outra coisa assim o determina. A supressão do porquê, ela congela, ela coagula, ela deflaciona um componente lógico fundamental dos humanos, que é o que permite a atribuição de sentido à própria experiência. Isso tem uma implicação forte no texto do Primo Levi, mas é essa referência que o Lanzmann toma, é como se o guarda do campo estivesse dando, quer dizer, a indicação epistemológica correta para entender aquilo que se passa no próprio campo. Aqui não há porquê. Se não há porquê, estamos diante do experimento avesso à explicação. Sendo avesso à explicação, ele não é avesso ao testemunho. Esse aqui, me parece um ponto importante. Né? Há, portanto, tanto em Primo Levi como em Claude Lanzmann, uma tensão entre um ceticismo filosófico, quer dizer, a ideia de que a experiência do mundo, sobretudo esta experiência, quer dizer, uma malignidade inaudita, ela não se dá a conhecer, ela não se apresenta, ela
ao mesmo tempo que ela não se dá a conhecer, os sujeitos que a experimentam como vítimas, né, estão desprovidos dos operadores cognitivos mínimos capazes de entender essa experiência. Esse é um aspecto paralelo que deve ser levado em conta, que é a possibilidade de ler o experimento de Auschwitz, o experimento da Shoah, no modo geral, mas Auschwitz como ícone mais importante, como um experimento de supressão de crenças ordinárias das suas vítimas. Né? Não só crenças do ponto de vista daquilo que elas acreditam, em termos de valores, referências religiosas ou de qualquer outra natureza. Crença no sentido mais fundamentalmente cognitivo. Né? A ideia de que todos os operadores cognitivos que eu aprendi antes de entrar no campo já não me servem mais, porque essa experiência, diante da qual eu estou sendo submetido, ela é, entre outras coisas, avessa à pergunta por quê. Nesse sentido que é um experimento devorador dessas crenças básicas. Primo Levi, como vítima, quer dizer, como interno no campo, ele deriva dessa experiência um ceticismo cognitivo fortíssimo. Várias passagens do seu livro, quer dizer, não tenho tempo aqui para citá-las, né? Várias passagens do seu livro, ele diz, diante desse mundo infernal, eu desisti de entender. Prefigurando exatamente o que Lanzmann vai dizer, e Data Venia, o que Lacan diz em alguma passagem do seminário de 75 sobre a dificuldade do entendimento, um certo tipo de explicação do mundo, em detrimento de outras formas de explicação que seriam mais adequadas. Quer dizer, portanto, uma anterioridade filosófica desse riscapé, que é Primo Levi, anterioridade filosófica na experiência de se defrontar com o experimento, né, o experimento inaudito, no qual toda memória simbólica que ele tinha, que os internos tinham, foi apagada, já não está presente como mediação diante desse experimento, e diante do experimento nu, cru, absolutamente despido de qualquer simbologia, percebe que esse experimento não se dá a conhecer da mesma maneira que eu não sou apto a representá-lo como um conjunto ordenado de fatores, sujeito a redes de causalidade e coisas do gênero. Quer dizer, portanto, a ideia de que um forte ceticismo filosófico se apresenta, mas, ao mesmo tempo, isso em Primo Levi também, os efeitos no Lanzmann são muito fortes, mas, ao mesmo tempo em que esse ceticismo filosófico se apresenta com muita força no Levi e nos seus efeitos no Lanzmann, e eu vou tentar depois explicitar isso melhor, isso não elimina 1 milímetro da força da obrigação moral. Tá? E há passagens copiosas do Primo Levi a respeito disso, e na obra do Lanzmann isso é posto em ação, isso passa ao ato. Quer dizer, não há teorização sobre isso, mas a mostração exatamente disso através da exibição de uma série de fragmentos, de depoimentos, a serviço de uma obrigação moral que o Lanzmann chama de transmissão e o Primo Levi chama de testemunho. Claro, o Lanzmann não poderia chamar de testemunho, né? Portanto, o conceito de transmissão e o conceito de testemunho, na verdade, são análogos nas duas obras. Né? Então, como é que se dá essa tensão, como é que se resolve essa tensão entre ter que prestar testemunho e não poder compreender? Quer dizer, essa tensão, ela desafia os nossos protocolos cognitivos mais habituais, né, em que ter que prestar testemunho, ter que falar de uma memória, de uma experiência, convoca, na verdade, o conhecimento como recurso importante para organizar o próprio testemunho. Aqui eu tenho uma dissociação entre a imoralidade do ato de conhecer, quer dizer, por que imoralidade? Porque conhecer aristotelicamente, no sentido de demonstrar as causas necessárias, eficientes, materiais, etc., que produzem o fenômeno, é como que acolhê-lo numa certa ordem natural. Exatamente essa, quer dizer, a grande teoria da causalidade que a filosofia ocidental produziu é a teoria aristotélica. E a plena operacionalização da teoria aristotélica da causalidade devolve os fenômenos causados a uma ordem natural a qual eles pertencem de uma maneira inelutável. E a obscenidade justamente significa pôr a Shoah numa ordem natural com essa configuração. Tá? Então, esse é o ponto fundamental que está associado a esse ceticismo e, por sua vez, está associado também a essa disposição de falar das coisas. Agora, como é que se resolve isso? Né? Quer dizer, como é que eu combino o veto ao empreendimento da explicação, da visão de conjunto, das razões necessárias? Né? Quer dizer, como é que eu supero a ambição a ambição sinóptica, né? Da representação complexa e completa das coisas e passo, quer dizer, dou passagem para uma percepção de que todo evento é local, todo evento é visível nos sinais emitidos pelos seus protagonistas. Quer dizer, a Shoah o que é a Shoah? A Shoah é o que fazem perpetradores, vítimas e
e bystanders, os observadores, para usar uma trilogia do Raul Hilberg. Né? E, ao mesmo tempo, a obrigação moral é contar, prestar testemunho ou transmitir. A tensão entre esses parâmetros, ela vai se resolver, que é uma tensão, portanto, entre uma disposição moral e um impedimento filosófico, essa tensão se resolve por um operador estético. Da importância da estética, né, para a composição do meu argumento. E que solução estética é essa? Quer dizer, essa solução estética está associada à definição de um operador estético, que eu tenho chamado, nos trabalhos que eu tenho feito sobre isso, de uma estética de fragmentos. Uma estética de fragmentos. O que seria, quer dizer, quais são os sinais dessa estética? Primeiro, quer dizer, por que é uma estética? Porque é uma forma de apresentação das coisas que possui cuidados, vou ser pleonástico, não tem jeito, cuidados estéticos, formais, muito precisos. Dou-lhes um exemplo que eu acho que é eloquente. Primo Levi, antes de ser levado para Auschwitz, ele fica um tempo num campo de internamento em Fosso, ali no norte da Itália, que é um campo de transferências, e nesse campo já se sabia um pouco o que ia acontecer, o que se esperava da vida, ou do resto de vida que as pessoas tinham. Quer dizer, o comboio que o levou para Auschwitz tinha pouco mais de 800, 16 voltaram para o norte da Itália no fim da guerra. Então, tinha-se uma certa expectativa a respeito disso. E, não obstante, as mães davam banho nos filhos. As mães alimentavam os filhos. E Primo Levi conta isso logo no início do livro, é uma narrativa pungente, e é uma meia frase, quer dizer, meia linha, na qual ele se refere, ele produz uma imagem que, na verdade, é uma metonímia que convoca todo o holocausto naquele instante, que é o seguinte: ele tinha observado as mães lavando a roupa das crianças, e ele complementa com a seguinte observação: e ao amanhecer, o arame farpado estava cheio de roupinhas postas para secar. Quer dizer, esse é um fragmento, parece Manuel Bandeira, uma coisinha assim pequenininha, parece William Carlos William, o Carrinho Vermelho, quer dizer, poesia minimalista, né? Mas, na verdade, quer dizer, isso tem um efeito metonímico extraordinário, porque convoca, naquele instante, é como se um clarão repentino fosse produzido, e essa iluminação repentina nos permitisse vasculhar a imensidão do que estava se apresentando. Toda a obra do Primo Levi, quer dizer, toda a obra, quer dizer, todo o livro, quer dizer, o conjunto do livro, dizer, o restante do livro, É Isto um Homem, de 47, procede através da apresentação de fragmentos. Os capítulos podem ser embaralhados, não há cronologia, isso é interessante, essa é uma analogia formal com o Lanzmann também. O tempo é um tempo lógico, não é um tempo cronológico, quer dizer, isso é um detalhe importante. Né? Portanto, ausência de tempo, ausência de cronologia, mostrar coisas, ainda que as coisas sejam incompletas, sejam esfarrapadas, sujas, imprecisas, né, incertas, isso o tempo todo, enfim, tivéssemos mais tempo eu poderia dar exemplos, mas conceitualmente é isso. No Lanzmann, como é que essa estética de fragmentos aparece? No desafio à cronologia, no uso da repetição, na circularidade, né, no depoimento fragmentado, na ausência de uma voz em off, a ausência da terceira pessoa, né, quer dizer, o tempo todo é a primeira pessoa, quer dizer, alguém falando, e o operador, quer dizer, o ativo, a presença física ativa do cineasta, ela é provocadora, é interpeladora, ela produz, na verdade, atos de fala o tempo todo. Né? Isso tudo tem que ser, isso precisa de um tempo largo, né? Que é uma versão lanzmanniana da ideia de tempo lógico, me parece isso, espero não estar cometendo uma impropriedade conceitual, né? Quer dizer, que é um tempo que, quando se projeta no tempo dos relógios, exige a longa duração. O filme é longo, por quê? Porque o tempo é indeterminado, né? Tal como a temporalidade dos ensaios de Montaigne. Quando é que acabam os ensaios de Montaigne? Quando é que termina o filme do Lanzmann? Que ele poderia terminar meia hora depois, meia hora antes, quer dizer, não tem terminalidade. Como Montaigne escreveu, sei lá quantos ensaios, poderia ter escrito mais 5 ou menos 4. Né? Portanto, mas quando pensamos na obra, os ensaios de Montaigne, a representação que nós fazemos da obra, ela é indissociável da ideia de um tempo narrativo que é lanzmanniano. Né? É como se Montaigne tivesse assistido Shoah e tivesse tido uma ideia, né, de como escrever ensaios. Um pouco essa ideia. Uma analogia no plano do cinema, a gente pode encontrar no belíssimo filme do Béla Tarr, que é O Cavalo de Turim. Né? Também é um uso dilatado do tempo, e percebe-se claramente por que o tempo é importante, por que tem que demorar tanto tempo essa narrativa. Por fim, caminhando já para a conclusão, e tentando ser obediente ao tempo, né, em ambos, né, quer dizer, falei um pouco do Primo Levi, um pouco do Lanzmann, em ambos encontramos o quê? Busca da verdade. Quer dizer, há um compromisso com a verdade. Né, uma ideia de verdade. Quer dizer, os céticos são os filósofos que mais levam a sério a verdade. Né, certo?
Por isso que recusam encontrá-la em qualquer lugar, porque tem um apreço fundamental para ela. E sabem também que a verdade é apenas um componente da nossa experiência com a verdade. Né? Parte da nossa experiência com a verdade é alucinatória, né? Mas há uma parte da experiência com a verdade que tem a ver com alguma verdade que nos interpela, nos encosta, quer dizer, encosta na nossa experiência direta. E é isso que a estética de fragmento procura aproximar, quer dizer, por que Lanzmann não traz os historiadores? Traz, na verdade, o grande historiador, Raoul Hilberg. Traz o grande historiador. Mas vocês viram o que ele faz com Raoul Hilberg. Raoul Hilberg aparece no filme comentando estatísticas, né, de pessoas desaparecidas. Raoul Hilberg não é convocado para explicar o Holocausto. Ninguém é convocado para explicar o Holocausto. Né? Então, as pessoas são convocadas para quê? Para mostrar, no sentido quase que Wittgensteiniano. Né? Mostrar é possível. Né? Ainda que explicar seja obsceno, mostrar é possível, e essa parece ser a chave filosófica para a ideia da transmissão. Bom, concluindo então, fechando aqui, quer dizer, há, portanto, uma recusa ao entendimento, né, como eu já disse, né, que é compensada por essa ambição ostensiva e excessiva da mostração, se vocês permitem essa expressão, um pouco a la Wittgenstein, como eu já mencionei, quer dizer, mostrar, não explicar. E Lanzmann é muito mais assertivo nisso, não sei se mais radical do que Primo Levi, mas assertivo. Quer dizer, dá para interpretar um pouco Lanzmann no sentido de que haveria um imperativo, uma lei de ferro, quase que um imperativo kantiano de recusar o entendimento, que eu imaginei que pudesse ser dito da seguinte maneira, né? Haja como se não houvesse sentido nas coisas. E como se nenhuma ação humana pudesse ter seus significados contidos na rede de causalidade que a antecipa. Tá? Portanto, a recusa do entendimento é a única atitude operativa e ética possível. A lei, portanto, a lei com L maiúsculo, né, impõe o imperativo, por consequência, dos atos de transmissão. É o que resulta. A estética de fragmento, portanto, é um operador estético, desculpe a repetição, quer dizer, que é extremamente adequado, né, para fazer passar, quer dizer, para fazer passar essa tensão que, em princípio, é paralisante, né, entre uma impossibilidade de dizer o que as coisas são, e uma obrigação de mostrar. Quer dizer, há paralelos dessa estética com outros autores, outros movimentos que poderiam ser trazidos aqui para a nossa conversa. Enfim, a arte, a literatura do Sebald, por exemplo, tem a ver com isso. O acionismo vienense dos anos 60 tem muito a ver com isso. Né? Christian Boltanski e as suas instalações, que também apresentam fragmentos evocativos do Holocausto, tem muito a ver também com essa estética de fragmento. E, por fim, essa estética de fragmento, o que ela traz como importante é o seu vínculo com a ideia de moralidade. Né? É como se ela reencenasse um experimento que não está presente aqui. Né? E o vínculo com a moralidade se dá a partir do seguinte raciocínio. Né? Há um livro notável do filósofo alemão Hans Blumenberg, chamado Espectador e Naufrágio. Né? Que a ideia básica é a seguinte, a ideia de que, na verdade, inspirado numa passagem de Montaigne, que de uma maneira muito balana diz o seguinte: quando nós vemos uma desgraça, um infortúnio, né, a primeira disposição é empatia para os que sofrem. A segunda disposição é que bom que eu não estava ali. Tá? Isso o Blumenberg chama, de uma maneira muito sagaz, de o problema do espectador incólume. O problema da explicação obsessiva do Holocausto é que ela produz espectadores incólumes. Tá? E a estética de fragmento é uma estética que tem por objetivo, pelo menos, incomodar o espectador que se pretende ser incólume. Ele é convocado, ele é enganchado pelo fragmento. As roupas penduradas do arame farpado, convenhamos, é de matar. Tá? É de matar. Portanto, o operador estético é um operador de natureza moral. Primo Levi, por exemplo, era mestre nisso e fazia coisas que evocavam o nosso Machado de Assis. Ele veja só, leitor, o que está acontecendo. Machado de Assis era craque nisso. Né? Há várias passagens do Primo Levi. E o Lanzmann, em certo sentido, faz a mediação entre o espectador e o personagem. É como se ele estivesse fazendo conosco isso o tempo todo. Né? Quer dizer, há um veja só o que está se passando aqui. Então, são esses argumentos que eu queria trazer para a nossa conversa, e haveria outras coisas a acrescentar, mas eu espero que a gente tenha um debate e outros argumentos possam surgir na nossa conversa. Obrigado pela atenção de vocês.
Tá. Bom, boa noite a todos. Quero agradecer muito o convite do Instituto Moreira Salles, Flávio, cumprimentar os meus colegas aqui. É a primeira vez que eu venho ao Instituto aqui no Rio de Janeiro. Enfim. Antes de começar, eu já queria aproveitar para fazer uma ponte com a fala do Renato Lessa e dizer que, de certa forma, eu poderia dizer que eu acredito num operador histórico, e eu queria exatamente discutir um pouco isso hoje. E quem assistiu antes o documentário sobre o Jean Karski, ouviu várias vezes a diferença entre saber, acreditar, e eu queria incluir um terceiro termo para a gente conversar hoje, que é o compreender, e que eu espero que seja diferente do explicar, e mais ainda diferente do explicar com excessos ou obsessivamente, que eu acho que é um outro tema ainda da questão da memória do Holocausto, que são as capturas e os excessos que ela sofre. E de certa forma, ainda complementando o que o Lessa falou, e é sobre isso que eu quero falar, sobre a ideia de que esse fragmento, e é justamente sobre isso que eu vou falar, depende de um operador histórico e de um quadro de compreensão mais geral que justamente é diferente de explicação. Uma das questões centrais do filme Shoah, sobre como filmar e representar o Holocausto, a partir principalmente dos depoimentos, enfim, como a gente já ouviu bastante, é como a partir desses depoimentos o Lanzmann vai compondo um amplo quadro histórico. Esse quadro histórico, e ele tem a pretensão de compor esse quadro histórico, permite uma aproximação do ponto de vista dele do que foi o Holocausto. Enfim, e como nós sabemos, a partir do Lanzmann e de tantas outras discussões, uma aproximação com o Holocausto baseado na ideia de que ele foi, enfim, uma realidade histórica que exigiria uma nova ética e uma nova estética da representação. Essa aproximação do Lanzmann não é dada por cada um dos depoimentos ou cenas isoladamente, mas pelo conjunto. E é esse conjunto, é essa montagem do filme que permite essa aproximação e que passa por todas as etapas, vamos chamar assim, históricas do Holocausto. O início com o racismo, a exclusão social, a expulsão, deportação, a concentração nos guetos e, por fim, o extermínio nos campos na Polônia. Quem assistiu hoje o documentário pôde ver, isso me incomodou um pouco, assistindo hoje apenas o documentário do Karski, e conversando antes com a Avelar, que teve a excelente ideia de passar primeiro o depoimento dele que havia em Shoah, e depois o depoimento dele recém-editado, ou vamos dizer, produzido pelo próprio Lanzmann como um acréscimo a um documentário novo. E são dois depoimentos completamente diferentes. Quase a gente poderia pensar que são dois personagens completamente diferentes. E eu fiquei um tanto incomodado, e depois queria um pouco discutir isso, com o caráter a gente poderia chamar de encenação que teve esse segundo depoimento, ou esse novo filme. E é muito curioso como o Karski não apenas, quer dizer, ele está contando uma história 35 anos depois, ele assume esse caráter quase teatral, que ele atribui ao Roosevelt depois, mas ele usa a palavra teatral, e ele conta de um encontro 35 anos antes, com um discurso direto, quer dizer, ele encena os diálogos que ele teve com diversos personagens em diversas cenas que ocorreram há 35 anos atrás. Então, a partir disso, eu vou falar um pouquinho sobre como que essa compreensão do Holocausto, esse quadro maior do Holocausto, que está, vamos dizer, embasando o próprio filme do Lanzmann, como a gente chegou a isso? É claro que essa compreensão não tem nada de óbvio e muito menos natural, se é que a palavra natural poderia ser aplicada a qualquer questão das ciências humanas. Do ponto de vista histórico, uma compreensão mais extensa do que foi o processo do genocídio só começou a ficar clara a partir dos anos 50. E eu vou citar 3 estudos, entre vários, e sem citar nenhum, vamos dizer, do que seria a historiografia alemã, que também foi importante na época, mas essa compreensão do Holocausto começou a ficar clara principalmente com livros como Breviário do Ódio, do Leon Poliakov, que é de 1954, depois com a publicação de A Destruição dos Judeus Europeus, do Raoul Hilberg, 61,
e em 63 com a publicação de Eichmann em Jerusalém de Hannah Arendt. O conceito de compreensão que eu estou usando aqui, eu tirei ele de Hannah Arendt e eu vou citar um trecho bem curto dela para que essa ideia de compreensão não seja mal entendida. Diz Hannah Arendt em As Origens do Totalitarismo: compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós, sem negar sua existência, sem envergar humildemente ao seu peso. Compreender significa, em suma, encarar a realidade sem preconceito e com atenção e resistir a ela qualquer que seja. A ideia de compreensão tem suscitado muitas discussões. Muitos, especialmente no campo da literatura e das artes, duvidam da própria capacidade da história e dos historiadores de dar conta, sem cair em uma espécie de inocente crença positivista que normalizaria o nazismo e o Holocausto em um campo do já conhecido, como Lessig referiu várias vezes. Esse campo seria o campo de um passado normalizado, sem conseguir uma aproximação exatamente com aquilo que é importante, ou seja, a singularidade, o ineditismo e o fato de que nada parecido a Auschwitz havia ocorrido antes na história. Até meados dos anos 50, não se tinha um entendimento histórico, um quadro histórico do que foi o Holocausto. A forma como se combinaram, desculpa repetir tantas vezes, mas se combinaram de forma histórica a organização de um Estado moderno totalitário, uma ideologia extremista e racista, a decisão desse Estado de perpetrar um genocídio e a banalização total do mal entranhada socialmente, de forma que Auschwitz funcionou sob uma sinistra normalidade, diante da qual matar inocentes de forma industrial era a lei. Essa dificuldade de entender, no sentido de refazer passo a passo esse processo e a dimensão burocrática, banal e ideológica do Holocausto, fica clara também nos primeiros livros publicados logo após a guerra, seja livros de história, seja livros de memória, e também nos próprios julgamentos realizados na Alemanha e em outros lugares. Como a Hannah Arendt mostrou em relação ao julgamento de Eichmann no começo dos anos 60, os então juízes israelenses, imbuídos da crença na lógica da razoabilidade na conduta dos homens e pensando com valores anteriores a Auschwitz, buscavam responsabilizar Eichmann individualmente e mostrar como ele era uma expressão do ódio, do racismo e do antissemitismo na ideologia nazista. Mas, diferentemente disso, tudo era conduzido na mais absoluta aparência de ordem e normalidade. Lembrando com Hannah Arendt que o personagem emblemático do nazismo não é, segundo ela, a monstruosidade, o ódio extremo ou mesmo a ideologia extrema de um Mengele, mas a perfeita normalidade burocrática de um Eichmann, que ela chamou de vazio de pensamento, que estava lá no lugar em que estava para ascender na carreira, e de que forma esses crimes foram realizados em uma atmosfera de total banalidade, de forma que cada um, cumprindo sua pequena tarefa, integrava-se com graus variados de consciência, adesão ou mesmo oposição a um gigantesco processo de genocídio executado também como se fosse uma missão biológica e uma operação industrial, na qual o próprio ato de matar era rotineiro e negado. Segundo ela, isso é muito mais perturbador no nazismo do que a ideia de uma loucura ideológica coletiva, que foi uma imagem muito popular e que até hoje é uma imagem bastante forte, a ideia do nazismo como uma loucura ideológica coletiva. Muitos documentários já mostraram, por exemplo, como após realizar sua tarefa, os carrascos de Auschwitz iam para casa cuidar dos filhos e dos seus jardins. Portanto, era isso que tinha que ser compreendido, esse conceito de banalidade do mal, para entender como foi possível chegarmos às câmaras de gás e às suas contas sobre quantidades de gás necessárias para matar tantas pessoas em uma certa área e a metragem cúbica para maximizar o número de mortos, minimizar a reação e ainda facilitar a retirada dos corpos de forma a aproveitar deles o que fosse possível. Ou, da mesma forma, as contas da intensidade de pressão a imprimir ao acelerador e compatibilizar essa pressão com a extensão ou o trajeto a percorrer nos caminhões em que os judeus foram mortos por gás nas chamadas câmaras de gás móveis na União Soviética a partir de julho de 41.
Bom, além disso, os nazistas executaram o Holocausto negando sempre durante seu próprio curso a ocorrência dele, seja utilizando todo um aparato físico e linguístico que tratava o genocídio como operação médica, seja para negar às próprias vítimas a ação que estava em curso e impedir qualquer reação. E a mentira servia também para aplacar qualquer possível reação dos próprios perpetradores, seja apagando as provas materiais do genocídio. A negação, que Pierre Vidal-Naquet, o historiador francês, chamou de assassinos da memória, continua e volta e meia reaparece nos nossos dias, lembrando como desafiar a racionalidade e a razoabilidade que sustenta nossas crenças é precisamente uma tática nazista. Ao negar a existência do Holocausto, os negacionistas o fazem lançando pequenas dúvidas, aproveitando lacunas e contradições da memória. E é como se ao fazer isso eles perguntassem insidiosamente o tempo todo: como foi possível que isso tenha acontecido? Vocês acreditam mesmo? Se é algo tão inconcebível e inédito, será que aconteceu de verdade? E onde estão os vestígios dos quais o Lanzmann falou muito? Como algo dessa magnitude não deixou vestígios? Como eu sou do campo da história, eu gostaria de contar brevemente hoje a história de um arquivo que foi organizado dentro do gueto de Varsóvia, e a partir dessa história que eu vou contar brevemente, fazer mais algumas perguntas. A partir de 1940, no interior do gueto de Varsóvia, o historiador judeu polonês Emanuel Ringelblum organizou um arquivo clandestino chamado Ojnek Shabes, que era o nome em código, enfim, repetindo, de um arquivo clandestino. E ele criou uma rede de colaboradores para trabalhar na produção, na sistematização, no arquivamento e no processo também de esconder os documentos. Foram cerca de 50 a 60 pessoas que trabalharam diretamente entre o início de 1940 e a completa destruição do gueto em abril de 1943, após a revolta militar. O gueto de Varsóvia, que foi formado no final de 1939, chegou a aprisionar 450 mil judeus. Além dos habitantes da própria capital, ele aprisionou dezenas de milhares de judeus deportados de outras pequenas cidades e vilarejos de toda a Polônia. Entre as várias missões a que se dedicou o arquivo de Ringelblum, eu gostaria de destacar duas. Primeiro, documentar as ações institucionais, coletivas e individuais de solidariedade e de resistência, incluindo as desobediências, as recusas e a resistência civil e militar, seus dilemas e ações dentro do gueto a partir do final de 1939. Segundo, consciente de que os nazistas estavam destruindo sistematicamente, junto com as pessoas e os prédios, todos os registros, inclusive documentos e livros, da vida judaica na Polônia, para apagar totalmente esses vestígios, Ringelblum e os colaboradores correram para fazer todo tipo de registro. Mais de 300 comunidades foram inteiramente destruídas na Polônia. Os arquivistas desse arquivo incentivavam as pessoas a registrar e a contarem detalhes de vida dessas pequenas comunidades e cidades de onde vinham os deportados para o gueto. E esses pequenos relatos, muitas vezes um pequeno manuscrito numa folha de papel, de 1 ou 2 parágrafos, significaram muitas vezes a preservação do simples nome dessa comunidade. Algumas dessas comunidades, ganhariam depois, graças a esse trabalho e outros realizados na época, livros de memória que são uma espécie de crônica com todos os registros fatuais e memórias de pessoas sobreviventes que foi possível coletar sobre cada uma dessas localidades. Mais do que tudo, era preciso registrar com voz própria e não deixar que o próprio registro da destruição fosse feito pelos nazistas, que filmavam sistematicamente, sempre encenando cenas cotidianas do gueto e dos próprios campos de concentração e extermínio, e promovendo essas cenas depois como filmes de propaganda. O exemplo de Theresienstadt é o mais conhecido, mas isso foi feito de maneira sistemática em todas as localidades. Esse processo de Ringelblum era, claro, lembrando Walter Benjamin, uma história dos vencidos escrita no calor mesmo da derrota e da destruição. Com isso, Ringelblum e seus colaboradores coletaram e arquivaram exemplares da imprensa clandestina, cupons de racionamento, cartazes de teatro, convites para palestras, livros didáticos, manuscritos, poemas, atas de reuniões diversas, cartazes alemães, um simples manuscrito de uma pessoa registrando seu nome e falando algo de sua vida, e, por exemplo, folhas de papel nas quais se registrava, por exemplo, educadores discutindo como continuar ensinando crianças nas escolas diante de uma situação que era muito peculiar.
admitir como ponto de partida que todos seriam deportados ou preservar ao máximo a rotina das crianças na escola. Ou seja, fazia sentido documentar conquistas e pequenas vitórias do dia a dia que mostrassem a capacidade de sobrevivência, mesmo diante de um quadro geral terrível, e a partir de um certo momento, do ano de 42, que é o ano que o Karski se refere no documentário, então, de um quadro terrível, a partir desse momento, 42, de um quadro claro de rumo à destruição do gueto de Varsóvia e a deportação para a morte, após a destruição final do gueto e com a revolta militar em abril de 43, Hingenblum e sua equipe esconderam o arquivo em caixas de alumínio e latões de leite e o enterraram em 3 lotes, enviando mensagens clandestinas com a sua localização. Hingenblum é exemplo de outro personagem importante dessa história, o educador Janusz Korczak, recusou as ofertas à resistência polonesa de fugir e preferiu seguir o destino dos habitantes do gueto. 2 dos lotes dos arquivos foram encontrados em 46 e 50, totalizando cerca de 35 mil páginas, e constituíram o núcleo documental do Instituto Histórico Judaico, depois chamado Instituto Histórico Judaico Emanuel Hingenblum, fundado no pós-guerra pelo governo polonês no centro de Varsóvia. O 3º lote jamais foi encontrado. O Instituto já publicou parcialmente os arquivos, projetando concluir em breve sua publicação integral, que está principalmente em polonês e em Yiddish. As questões que Hingenblum se colocou em 42, nós continuamos a colocá-las hoje. E elas balizam, de certa forma, as discussões de representação e memória do Holocausto, como se perguntássemos qual documento, qual depoimento, qual imagem, qual representação literária e artística dará conta de contar de que forma escrever, pintar ou filmar hoje para falar do extermínio e criar realmente um quadro que permita uma aproximação, uma compreensão para dar conta do que foi a experiência histórica de Auschwitz. Nesse sentido, a história desse arquivo e de tantos outros arquivos e trabalhos de historiadores no pós-guerra, o desafio desses arquivos é, como o filme Shoah, não se render ao espetáculo da memória, da banalização das imagens e dos próprios documentos e torná-los metáforas e comparações fáceis que tornam o nazismo e o holocausto à medida de qualquer coisa, capturado também por questões de identidade ou do embate político e, diferentemente disso ou ao contrário disso, nos aproximarmos com o devido tempo e silêncio, lembrando sempre que essa aproximação não pode gerar conforto, nem a aceitação de qualquer normalidade na relação com o passado. E a partir da história do arquivo de Hingenblum, não deixar de contar cada pequena história individual, cada fragmento, de arquivar cada pequeno documento, tendo sempre como objetivo a documentação e a compreensão do que foi a banalidade do mal. Obrigado. Para começar, agradecer a oportunidade de estar aqui e especificamente a escolha de nosso encontro hoje, o nome de Dizer o Indizível. E ainda na data tão peculiar, 7 de dezembro, que foi o momento em que houve a primeira passagem de um campo de concentração a um campo de extermínio. Que vocês certamente pensaram este acontecimento em função desses dois encontros, tanto Dizer o Indizível quanto um acontecimento inédito e marcado para sempre como uma data real na história da humanidade. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui com vocês precisamente em torno dessa questão. E justamente o dizer o indizível é o que me faz pensar algumas das questões pela qual a psicanálise pode ser convocada a dizer alguma coisa. Às vezes se pensa, e é um pouco comum dizê-lo, de que a psicanálise é uma espécie de psicologia, algo assim, uma psicologia do íntimo do sujeito. Bom, nada do mais, digamos, isso não se sustenta de jeito nenhum.
A psicanálise começou como discurso sempre tentando articular o que vem de fora, e o que vem de fora como irrupção. Foi a noção de trauma com que Freud começou sua longa carreira e sua trajetória nesse campo. E digo isto porque a psicanálise é tributária, certamente, dos acontecimentos, precisamente do que vem de fora. Pensando, digamos, acontecimento como um espaço que não está nem dentro nem fora, mas que certamente responde a uma questão do real. Queria dizer que em 1915, logo depois que a Primeira Guerra se iniciou, Freud escreve um trabalho muito conhecido e muito citado, que se chama algo assim como Considerações sobre Guerra e Morte, que na verdade o título é outro, seria assim, Nosso Tempo frente à guerra e morte. E além de falar da desilusão profunda frente ao fato de uma cultura justamente vienense de fin de siècle, que se demolia em pouco tempo, extrai daí alguns conceitos fundamentais da psicanálise. Eu diria que talvez o essencial foi poder dizer que no inconsciente o sujeito não tem representação da morte e de sua própria morte. Isso é crucial para tudo o que acontecerá depois. E o sujeito matando, destruindo o outro, não supõe que ele é afetado, precisamente porque no seu inconsciente desconhece absolutamente, carece de uma representação de morte. E nesse momento diz, de forma extraordinária, que não só o sujeito é dominado por pulsões, sino que seu próprio intelecto, sua capacidade de raciocínio, ela é um brinquedo, ela é um joguete da pulsão. Quer dizer, aquilo que se supunha como sendo um poder de discriminação e de inteligência não é mais do que uma miragem, já que o que domina é uma pulsão sem freio e evidentemente não simbolizável. Isto levou a postular em 1920, como vocês sabem, um conceito fundamental, que foi o de pulsão de morte, para dizer que a destruição nos habita, já não como uma maldade, sino como um certo limite, que a palavra, o discurso tem, como um limite da representação, podemos dizê-lo também, como um limite como limite simbólico, quer dizer, dominado por algo que evidentemente nos conduz e que nos conduz inexoravelmente a um ponto de destruição. Pode parecer, em 1920 podia parecer um pensamento pessimista, lamentavelmente os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial, e é precisamente digamos, o propósito, o desígnio de Hitler o realiza. E quando marcamos a data, e fica tão precisa essa data de hoje, no ano 41, certamente tentamos dizer que a história é feita de acontecimentos, e de acontecimentos reais, de verdadeiras irrupções, que o que se supõe que é uma história relatada ou contável, nada tem a ver com a experiência. A experiência diz que algo irrompe de forma que, para aqueles que são os atores do processo e aparecem, é absolutamente inconcebível, irrepresentável, intraduzível. E me pareceu que o que você trouxe como ideia de demonstração a partir de Wittgenstein evoca exatamente esse ponto, desse caráter absolutamente irrepresentável. E se, como está citado no belíssimo livro que foi editado junto com o filme, Adorno disse que, tantas vezes citado, o fato de que os poemas não poderiam ser, não haveria poema, não haveria como escrever poemas depois de Auschwitz. A questão é poder dizer o que
veio depois de Auschwitz. E para a psicanálise veio um conceito fundamental, um registro fundamental, que foi precisamente o real. Ou seja, entender que o cerne da linguagem, do que nós conseguimos dizer, está marcado por uma impossibilidade radical. Lacan definirá o real como impossível de dizer, mas, nesse sentido, indizível, mas que não poderia ser tomado como uma certa tranquilização, uma certa comodidade, porque é impossível de dizer, então que não se diga. A proposta de hoje é dizer o indizível, quer dizer, porque o real nos impossibilita, pelo menos de articular a linguagem, de que forma esse real virá à tona de um discurso. E, nesse sentido, gostaria de retomar alguma questão do filme de Lanzmann, que nos convoca aqui. A primeira, certamente, eu concordo com o que o mesmo Lanzmann promove, o que foi discutido no debate anterior, que não se trata de uma questão de memória, de recuperar uma memória acontecida. Eu não diria que seja exatamente uma escenificação, abro um pouco o debate, eu diria mais que uma mise-en-scène, eu diria que é uma mise en acte, ou seja, que é uma colocação, uma posta em acto, que não é a mesma coisa que colocar em cena. Ou seja, cada um é convocado a dizer algo dessa impossibilidade. E ele força até o limite, quando o sujeito já parece que não vai poder balbuciar mais, porque as palavras lhe faltam absolutamente. Lanzmann insiste, fica no silêncio, e é um silêncio que faz dizer algo mais. E me interessa especialmente isso, porque além de ser um testemunho, obviamente, e Lessau deixava bem claro, o que há é um desígnio, uma intenção decidida de transmissão. E esse ponto é, para mim, crucial também. E de uma transmissão em que sentido? Vendo o filme uma vez, eu tinha visto na década de 80, quando foi apresentado pela primeira vez, o impacto foi enorme. Mas verlo anos depois se constata outro tipo de questões que perpassam o filme. Por exemplo, eu diria que levar ao sujeito a própria cena em que isso aconteceu não é para trazê-lo à tona aquilo que ele lembrava ou que ele podia, de alguma forma, guardar como restos de memória. É para que isso, de uma certa forma, seja transmitido como uma vivência absolutamente nova. Quer dizer, nesse sentido, eu diria que é uma mise en acte, uma posta em acto. Ou seja, não se busca retratar aquilo que ele lembrava ou não lembrava, senão de viver no mais, digamos, eu diria, o mais próximo possível, esse sentimento de impossibilidade que o habitou naquele instante. Eu não chamaria isso exatamente de uma recuperação da memória. Para isso ele produz algo muito extraordinário, ele produz um efeito de silêncio. É um filme de silêncio. E se a gente pudesse dizer algo da pulsão de morte de Freud, eu diria que é o puro silêncio. O Lanzmann funciona praticamente em um ponto onde o sujeito é confrontado com sua própria falha. Falha em que sentido? Não é porque ele não lembre, ele viveu isso, mas como dizer aquilo que é impossível de dizer? E ao mesmo tempo insistir para que se diga. E para mim esse foi um ponto crucial, e evidentemente a cena do barbeiro, que foi tão citada no debate anterior, é bem significativa. Não vou relatá-la toda, mas o fato de que se faça relatar a um dos barbeiros que sobreviveu, o fato de como eram tratados os que chegavam ao campo e como se fazia
nesse sim, nesse momento, uma escenificação do corte do cabelo para poder suportar o horror daquilo que necessariamente seria a morte próxima, que é uma espécie de cena, mas que isto se o faça dizer ao sujeito frente a uma câmera, e que o sujeito, na mesma hora que está cortando o cabelo de de seus fregueses, com seu próprio ato, se ele indique o que acontecia no campo, isso é um procedimento absolutamente inédito e, evidentemente, é uma forçação, aí se força o sujeito a dizer esse impossível. Mas para quê? Porque certamente aí não se busca reproduzir uma obscenidade da memória, como foi dito há pouco, e para produzir o que eu chamaria uma escrita. Eu diria que o filme de Lastman, em última instância, é uma escrita. Ele testemunha os restos das palavras, da impossibilidade de dizer, e que isso se transmite finalmente para um leitor. A gente não vê imagens, não há imagens. Há Darstellung, exatamente, a mostração. O texto de Gertrude Koch, que está publicado pelo Instituto, deixa bem claro a diferença entre a Vorstellung, a representação, enquanto ela sempre chama a imaginação, e a Darstellung, que é a apresentação. Isso se mostra aí e não se imagina nada, não há o que imaginar, não há o que entender. Nos encontramos ante esse ponto. E aí, de alguma forma, algo para, algo não se diz mais. Mas certamente se escreve. E eu diria que nessa leitura, porque se está escrito a gente lê, nessa leitura, bastante tempo depois, já quase 30 anos depois que o filme foi apresentado e que eu vi pela primeira vez, a diferença para mim foi exatamente essa. De tê-lo visto primeiro como um filme e agora considerá-lo como escrito, e como escrito que merece, como todo escrito, leituras, camadas de leitura, não de compreensão, mas certamente se algo se transmite é porque está escrito. E ele fez algo dessa ordem, o que me parece bastante surpreendente no cinema, onde estamos convocados ao som, à imagem, que a gente está frente a um texto. E é um texto, bom, eu diria, em certo sentido, impossível de apagar, já que a tentativa de todos os discursos existentes é que isso se apague de alguma maneira. Aí é um texto, com isso continuaremos trabalhando. Então foi um pouco isto que eu pensei, porque de fato me parece que se poderia pensar a relação com a própria experiência da psicanálise, no sentido que o sujeito não está aí para lembrar algo do passado, e sim para fazer alguma escrita de aquilo que se lhe apresenta pela primeira vez, aquilo que se lhe apresenta como inédito. Há algum paralelismo, algumas possibilidades de ligação. Certamente que o filme de Lanzmann aponta, na minha leitura, nessa direção. E eu diria que há outra psicanálise depois de Auschwitz, que é aquela que tem o real não como rememoração, e sim como uma vivência em ato de algo que no fundo, ou que talvez é impossível de dizer para todo ser falante. Então ele toca algo assim essencial, mas lançamos a discussão. Perguntas? Eu fico só na dúvida se não valia fazer uma rodada rápida entre os palestrantes de comentários que eles acham um pouco essenciais a respeito do que os outros falaram. Será que pode ser? Pode ser, mas enfim... Alguém pode querer ter uma questão urgente, assim, pode falar uma coisa assim. Então vamos às questões urgentes, tudo bem. E a gente, na resposta, a gente faz uma... Boa noite. Obrigado pela fala de vocês. Meu nome é Vitor, sou estudante da PUC Rio.
Eu queria fazer uma pergunta, na verdade são duas perguntas, uma é mais voltada para o Lessa e outra mais para o Vidal. Primeira pergunta, Lessa, para você é a seguinte: você usou muito a metáfora da transmissão e do compromisso do ceticismo com a verdade. E a minha pergunta é: a metáfora da transmissão implica que algo está sendo transmitido. Agora, como dizer que algo está sendo transmitido e, ao mesmo tempo, dizer que isso é indizível? Ou seja, se a transmissão implica algo a ser transmitido, como dizer que a transmissão impede a explicação porque ela fala do que não é? E eu fiquei pensando se essa estética do fragmento está ligada, não necessariamente, tudo bem, a evitar que se diga o que é, pela impossibilidade da explicação, mas pelo menos a impedir que se afirme aquilo que não é, na medida em que ela quer provocar e, portanto, impedir a definição conceitual específica. Não sei se ficou claro o que eu estou te perguntando. Então, assim, meu problema mais específico foi com a metáfora da transmissão. Tá. Não, só então falar uma coisa, foi muito bom te ouvir, porque eu já li você várias vezes. E eu nunca tive a ideia de chegar no Google Imagens para saber o seu rosto. Então eu estava esperando uma... Pois é. Espero que você não tenha se decepcionado com a experiência. Né? Tem sido um trauma para você, indizível. Né? Mas obrigado pela sua pergunta e pelo seu comentário, muito gentil. Olha, não, esse é um baita tema que a gente teria que ter vários encontros para discutir isso, mas a ideia de transmissão não é minha, quer dizer, a ideia de transmissão, esse é o termo que o Lanzmann usa, né, várias vezes num debate específico sobre a recepção do filme dele, né? E ele é análogo à ideia de testemunho tal como entendida pelo Primo Levi, não como estilo literário, literatura de testemunho, mas como uma maneira de agir, uma forma de agir, né? Tendo passado por Auschwitz, né, eu vou agir no mundo, né, a partir da narrativa sobre o que eu vi, né, sobre o que ali testemunhei, né? E a questão toda, eu acho que é uma diferença de protocolos de conhecimento. Quer dizer, não se trata aqui de desvalorizar a tentativa de entendimento histórico, né, e representá-la como um entendimento, digamos assim, obsceno ou digamos assim, irrelevante. A questão é que, para fins de filosofia moral, e o Lanzmann, em grande medida, é um filósofo moral em ato, né, a explicação histórica tem implicações obscenas, sim. Por quê? Porque ela acaba por apresentar quadros explicativos, causais, panópticos, enfim, razões, numa formulação mais econômica, razões para o acontecimento, né? E acontece que eu recuso a possibilidade de representar esse acontecimento como dotado de razões para que ele tenha acontecido. Então, quer dizer, mesmo que a gente não concorde com a distinção, quer dizer, há razões de natureza moral, do ponto de vista do argumento do Lanzmann, né, que impedem que ele cumpra, digamos assim, o protocolo do modelo da explicação, né? Então, o que transmitir? Não se trata de transmitir o indizível. O indizível em si, como o próprio termo evoca, ele é intransmissível. Mas a experiência da emergência do indivíduo, do indizível, ela pode ser transmitida. Isso, os principais autores da literatura do testemunho, o Levi e outros não tão bons quanto ele, como Elie Wiesel, outros quase tão bons como Robert Antelme, mostram isso claramente. Quer dizer, nós testemunhamos porque nós não vimos o que aconteceu. Olha só. Começa por aí, né? Por que eu, Primo Levi, conto o que eu conto? Porque eu não vi tudo o que aconteceu. Por que eu não vi tudo o que aconteceu? Porque Auschwitz foi um experimento inventado para matar as pessoas. Então, os que viveram o experimento até o fim, os que viram a verdade, certo, não podem contar a verdade. Então, aí já se põe, né, um fosso, né, um abismo entre a nossa capacidade racional de reconstrução de causas. Vamos vir da crise, fim da Primeira Guerra Mundial, Versalhes, crise do capitalismo, sei lá, não estou inventando aqui um monte de... Nossa capacidade de reconstrução racional de causas e o evento lá na ponta. Não há como deixar de identificar que há um abismo em algum lugar, que a precipitação de causas interrompe. Tudo bem, aconteceu tudo isso, mas por que mataram daquele jeito? Por que havia orquestras, né, ou pessoas tocando violino, enquanto outras pessoas marchavam, porque se chamava de trabalho? Por que tínhamos que engraxar os tamancos se andávamos na lama o tempo todo? Certo? Há um abismo, portanto, causal, né?
quer dizer, em que, por maior que sejam os intervalos de causalidade que a gente vê, que a gente possa preencher, sempre haverá o abismo, e a precipitação desse abismo vai na direção do real que o Eduardo chamava aqui a atenção. Porque é abissal mesmo. Esse real é abissal. Ele é avesso à explicação causal. Porque se não fosse, seria simbolizado, e aí estaríamos falando de outras coisas. Não estaremos falando dessa... Então, quer dizer, a transmissão é de um experimento que produziu esse indizível, e produziu por várias maneiras. Primeiro, porque quem viveu até o fim não sobreviveu, quer dizer, por definição, não pôde contar o evento inteiro. Segundo, porque os que ali estavam perderam a linguagem, certo? Não só porque o campo era uma babel de dezenas de línguas, como, quer dizer, o ícone do indizível, sabe qual é, Vitor? É o muçulmano, certo? É o muçulmano. O muçulmano é o personagem típico do campo que perdeu a fala, ele balbucia. Essa é uma das razões pelas quais suspeita-se que o apelido seja muçulmano, porque falava uma coisa, parecia árabe, quer dizer, essa é uma das interpretações possíveis desse nome terrível, quer dizer, representar como muçulmano. Mas o muçulmano é o homem do campo, é o homo lager, certo? Há um homo sapiens e há um homo lager, o muçulmano é um homo lager. Ele é o indizível, né? Ele, quer dizer, portanto, o indizível existe, antropologicamente configurado sob a forma desse personagem. Então, eu acho que a mostração é isso, é trazer isso aí. Não como memória, né? Mas, né, também, quer dizer, aspectos de memória, mas não fundamentalmente como memória, mas como algo que se põe, algo que se mostra. E por que o problema da historicização? Só para terminar o comentário, porque a tua pergunta é muito, muito fértil. É que se eu historicizo, eu particularizo. Certo? Então, aqui um argumento que pode parecer paradoxal. A deshistorização é a passagem para a universalização. Certo? É a passagem para que alguém que não tem nada a ver com essa história, entendeu? Nada a ver com essa história, que está no outro lado do planeta e tal, olha para isso e, por um operador estético muito sagaz, é capturado e tem empatia com relação a isso. Embora a sua história não seja... Porque toda história nossa, qualquer história é local. Não? Ninguém é personagem da história universal. Não existe história universal. Né? Há histórias que são locais. Então é um pouco isso, né? É um pouco essa tensão. E eu acho que não se trata, portanto, de transmitir o indizível, mas transmitir o que é experimentar, né? Algo no qual o indizível se fixou como marca indelével, né? Forte. Né? A segunda parte do que eu ia falar é insistindo um pouco no indizível. Assim, aí, eu peço desculpa, mas eu não concordo inteiramente. Bem, claro, isso também não é... Isso é muito complicado. É normal que não se concorde com tudo, é normal isso. E aí, por que eu estou dizendo que eu tenho um pouquinho de... isso que eu vou dizer talvez seja um pouco polêmico, mas aí eu vou dar desculpa de que eu sou muito novo, um pouco insensível ao que aconteceu na Segunda Guerra. Mas a minha pergunta é assim, todos insistiram na singularidade histórica no nazismo e do Shoah. Agora, na medida em que você define, identifica algo como sendo singular, na minha opinião, aquilo já deixou de ser indizível. Você está rotulando algo como sendo singular historicamente. Eu estou pensando aqui numa literatura como Agamben e Foucault, que tentam tirar um pouco da singularidade histórica da solução final e do nazismo como um todo. Já quem não concorda sou eu. Você vê como é que é a vida, né? Então, para resumir minha pergunta, é assim, se a gente está discutindo no oxímoro de dizer o indizível, como que a gente pode continuar trabalhando no paradoxo se esse indizível já é a prioristicamente considerado singular historicamente? Obrigado. Então vamos, né? Voltamos a isso, mas vamos fazer duas coisas diferentes. Eu aproveitava o que ele terminou de dizer. Meu nome é Dina, eu sou judia e filho de sobrevivente. E quero dizer que a questão do indizível é tão indizível que a maior parte das famílias cujos pais sobreviveram reclamam insistentemente de que as pessoas nunca falaram sobre o Holocausto. Exatamente. Nunca falaram sobre o Shoah. E eu acho que não só é indizível, mas como é inaudível, digamos assim, que muitas famílias também não se preocuparam em perguntar, não sei se
o que aconteceu nesse meio do caminho, talvez o senhor pudesse me falar no final, doutor Vidal, mas é que existe alguma coisa nesse sentido também, que as pessoas não procuraram extrair o que aconteceu. Em segundo lugar, eu queria falar sobre a questão da representação do filme, que existe um ponto que, para mim, me chamou muita atenção, em termos, quando Lasman mostra que as pessoas, os capos, não poderiam se referir aos mortos, como pessoas, como homens, como mulheres. E eu acho que é muito importante destacar a questão da desumanização. Tinha-se que falar sobre nem cadáveres, era aquilo, a coisa. E eu gostaria que se falasse um pouquinho sobre essa questão de que o Shoah foi somente possível através de uma campanha muito grande de desumanização dos judeus ou dos ciganos também. Muito obrigada. Eduardo, acho que é para você. Bom, nesse ponto, o que você disse tem caráter de testemunho mesmo e toca esse impossível de dizer eu penso que totalmente de acordo que talvez não fosse possível de ouvir também. Sobretudo. O que me chama a atenção é que o filme foi feito durante 10 anos, ou um pouco mais, mas são 40 anos depois para que o filme apareça, não? Ou seja, 85. Magui Duras escreve sobre o retorno de Robert Antelme, La Douleur, a dor, são registros dessa chegada, desse retorno do campo, e só arriscam a publicar em 85, também 40 anos depois. Então isso me parece que toca exatamente uma temporalidade muito específica, que é nesse sentido impossível, como algo no limite do que se pode dizer. Ela diz que não publicou durante todo esse tempo, Duras, porque não se arriscava, não podia publicar, e porque pensava que a literatura provocava vergonha, e que isso não poderia ser dito. Então, esse tempo para mim é essencial. Penso que não é um silêncio qualquer, não é um silêncio de esquecimento, nem de recalcamento. É de outra ordem, um silêncio de uma impossibilidade para quem diz, para quem ouve e para quem se arrisca a perguntar. Por isso o filme tem algo que por momentos toca uma certa violência, é levar a dizer, não? Algo assim como diga, é necessário que diga. Bom, isso está para além de qualquer estética, isso é uma posição ética, a posição ética de dizer, e nesse sentido eu acho que ele escreve não um relato, escreve a palavra que foi dita como marca, como um traço diferencial, algo único. Mas para isso é necessário vencer muito mais do que uma resistência. É necessário ir do outro lado e fazer dizer. Eu acho que um familiar dificilmente poderia fazer isso, porque ama a sua família, então tem uma espécie de consideração, não faz falar, porque sabe o sofrimento que está condensado nesse não poder dizer. Lasman não tem piedade, e é necessário que não tenha. Ele faz dizer. Agora, que um familiar ou que alguém do entorno próximo se cale, e é necessário, sim. E nesse sentido, penso que se aproxima, não Lasman da psicanálise. A psicanálise está mais próxima do que você diz. Também é necessário poder saber aonde parar, onde o outro não pode dizer. Porque o outro sabe, de alguma certa forma. Agora, Lasman não é um psicanalista, ele é alguém que escreve algo e é necessário escrever, então ele vai além. É uma leitura muito peculiar do filme, que evidentemente toca de uma maneira muito, não sei, muito especial.
fazer uma pergunta, talvez para todos, mas assim, particularmente para o Renato. Assim, o que me toca particularmente é o seguinte: é possível pensar o Holocausto disjunto da questão do judeu, no sentido de que essa palavra, né, Freud chega no momento, brinca, e faz uma referência à época da Inquisição, dizendo que o homem tinha evoluído muito, que se ele vivesse naquela época, ele seria queimado na fogueira. E que, em 1938, né, só os livros dele estavam sendo queimados. Primo Levi escreve: é isto um homem. E Hannah Arendt, quando fala de Eichmann, uma coisa me chamou muita atenção, e você faz um comentário, que os nazistas na Romênia, né, eles começam a organizar uma matança que já existia. E essa matança, né, em relação aos judeus do leste europeu, existia na forma dos pogroms. Né? Quer dizer, já existia essa maneira, né, em relação a essa palavra judeu. Então, eu fico pensando, quer dizer, não se trata de uma explicação, porque talvez, né, isso é uma metonímia que toca um ponto realmente de real, um ponto de indizível. Mas, como pensar, né, o fato sem associar, de alguma maneira, a questão, e aí talvez seja uma questão histórica, não sei, em relação a esse significante judeu? Uhum. Tem várias coisas na sua questão, né? O Holocausto, quer dizer, a Shoah, né, ela é um evento matricialmente dirigido aos judeus, certo? Isso é uma coisa. Isso que não significa dizer de modo algum que só os judeus, enquanto coletividade e enquanto identidade, foram considerados indignos de viver pelo Terceiro Reich. Então, são duas coisas diferentes. Quer dizer, quando a gente ressalta, eu pelo menos, quando argumento, ressalta a natureza judaica da Shoah, eu não estou dizendo que foram as únicas vítimas, nem fazendo uma hierarquia, né, de quem foram as vítimas mais importantes. Né? Isso foi algo que se mostrou. Certo? Original, a Shoah é original, ela é única, quer dizer, ela é inaudita, pelo menos, mesmo diante da história pregressa da perseguição. Quer dizer, uma característica do pogrom é que ele era sazonal, certo? O pogrom não era algo que visasse eliminar, erradicar a comunidade judaica das pequenas cidades. Na verdade, eram expedições punitivas, assassinos, que matavam algumas pessoas, e a vida depois, de alguma maneira, ela se recompunha, né? Criando, inclusive, uma espécie de cultura da resistência ao pogrom, né? Às vezes até uma resistência passiva ao pogrom, base na ideia de que o pogrom passará, e alguns de nós continuarão vivos. Isso teve, inclusive, na origem das primeiras representações que a comunidade judaica fez quando começou a máquina da Shoah. Quer dizer, mesmo antes da máquina da Shoah, quando começam as primeiras políticas antijudaicas na Alemanha, né, depois de 1933, grande parte das representações que a comunidade judaica fazia estava informada pela memória, pela experiência, quer dizer, pela experiência com o pogrom. E isso não foi um pogrom. Agora, o que aconteceu foi uma coisa diferente, com a perspectiva de uma erradicação, que se a guerra não termina em 1945, ela teria avançado muito mais. Tá? Então, acho que esse é um ponto. E aproveito para pegar um ponto do que o Vitor tinha dito antes, que é o tema da singularidade. Né? Quer dizer, singularidade não significa estabelecer hierarquias de relevância. Né? Significa entender, quer dizer, que certas configurações se deram num dado momento produzindo aquele evento, digamos assim, e esse é um tema importante, deixa eu explicar melhor, porque há duas grandes correntes para tratar isso. Há uma corrente, por exemplo, que, de um modo geral, trivializa. Quer dizer, houve muitas matanças no mundo, muitos genocídios, esse foi mais um deles. Portanto, seria, muito grosseiramente, essa é uma visão trivializadora. Né? Que pena morreram e tal, lamentável, somos contra a morte, mas olha só, os armênios e tal, os cheyennes, os bororo, você tem uma... Né? E uma outra visão, que é exatamente oposta, é a ideia da singularidade absoluta, nunca houve nada de pior,
E, portanto, isso é tão único que nada disso pode ser utilizado para entender outras coisas. Seria, na verdade, transformar o evento num buraco negro. O buraco negro, por definição, não reflete luz, né? E uma posição intermediária, que eu acho que eu tenho procurado desenvolver, é a ideia de que há o caráter único, ao mesmo tempo há uma dimensão que é universalizável, né? Porque ainda que o arame farpado, a câmara de gás e as outras coisas não sejam reproduzíveis, né? Situações nas quais seres humanos são vitimados por impotência absoluta, porque estão no lugar errado, na hora errada, se repetem de outra maneira. E a nossa sensibilidade moral afetada pela experiência do Holocausto, ela nos ensina a olhar para essas coisas, né, de uma outra maneira. Quer dizer, eu acho que a única teoria política possível hoje em dia é uma teoria política negativa, certo? Teoria política negativa. Uma teoria política voltada para a seguinte questão: como evitar que certas coisas aconteçam? Né? Certo? E não como produzir o melhor dos mundos. Isso é sempre fugidio. Mas como evitar que certas coisas aconteçam, parece uma discussão mais factível. E a experiência da Shoah, ela é uma referência absolutamente inelutável para isso. Portanto, reconheça a singularidade e, ao mesmo tempo, você pode ter uma ideia de que esse experimento pode ser iluminador de outras dinâmicas que são também letais, são destrutivas e são genocidas, né? Esse é um aspecto. E, por fim, um brevíssimo comentário sobre um outro aspecto, que é, quer dizer, a singularidade tem a ver também com outro fato, de que, por mais que as causas sejam tomadas, o que acontece na ponta é inexplicável. Um grande sociólogo brasileiro, talvez o melhor de todos contemporaneamente, o Zé de Souza Martins, tem se dedicado há 30 anos a estudar linchamentos, certo? Linchamentos. E tem o maior arquivo brasileiro sobre linchamentos. O Brasil é o país que mais lincha no mundo. Segundo lugar, Moçambique, por causa das feiticeiras em Moçambique. Mas o Brasil é campeão. Salvador é a cidade onde mais se lincha no Brasil. E o Zé de Souza Martins não sabe por que as pessoas lincham. Não conseguiu descobrir até agora por que as pessoas lincham. Não consegue. Por que uma senhora sai de casa com uma colher, desculpa, então eu vou pegar pesado, com uma colher e enfia no olho do sujeito já queimado, né? E fura. Uma senhora, assim, uma velhinha, assim, avó bondosa, mãe terna, né? Na vida normal, e foi com uma colher. Esse é que é o ponto, essa é que é a precipitação, esse é que é o abismo, né? E que nós estamos falando aqui um pouco, né? Acho que o Rony também podia dar uma... Eu acho que o Renato respondeu, mas eu ia até aproveitar para fazer uma outra questão, então. Estou pensando alto, enfim, no que vocês dois falaram, sobre o risco ou o perigo, do ponto de vista de vocês, de cair no historicismo, nessa, enfim, normalização do passado, e aí tem várias maneiras de falar isso. Se a gente não cairia no risco oposto, que é um olhar, claro, eu vou fazer uma caricatura dele, que é um olhar muito despolitizado sobre o indivíduo. Enfim, eu fico um pouco preocupado com isso, quer dizer, com essa ideia de que esse eu é capaz ou pode, enfim, dizer esse indizível ou nos contar desse indizível. Enfim, estou fazendo uma caricatura um pouco grosseira para fazer essa pergunta, e aí vou aproveitar para fazer dois comentários. Por exemplo, no caso dos linchamentos que você citou, Lessa, por que não faria sentido começar a discutir esse tema falando na questão da descrença da justiça e do Estado? Quer dizer, por que começar a discussão por aí é banalizá-la ou historicizá-la? Quer dizer, porque se a gente não começar por aí, eu não vejo outro caminho, né? Você vai dizer, bom, mas na ponta eu não resolvo do mesmo jeito, que é entender por que a mulher sai com a colher. Mas eu não consigo entender também uma discussão que não comece pela questão política de entender o Estado e, enfim, todas as outras questões que vêm, justiça, polícia, enfim, temos aí várias questões políticas, institucionais, se você quiser. E só para completar a minha questão, voltando ao depoimento do Karski hoje, claro, tem algum momento, para quem assistiu o filme, em que, enfim, é muito dramático, que ele fala, aquilo não é quando ele entra no gueto com o representante do Bund, que ele fala, é muito dramático, enfim, aquilo não era humanidade, ele, quer dizer, naquele momento, dá para sentir claramente essa maneira como o Lanzmann, enfim, força ele a falar, literalmente, e ali sai um depoimento realmente muito dramático. Mas junto com isso, e não é separado disso, por isso a minha questão é se a gente também não está idealizando o indivíduo dessa maneira,
tem todo um enquadre político do depoimento dele que não aparece, principalmente na edição recente, quer dizer, no filme que ele fez sobre o relatório Karski, que é, por exemplo, o que a gente estava comentando antes, e eu estou falando isso exclusivamente a partir dos elementos que apareceram no depoimento. Eu não sei nada além do que eu vi no Shoah e no relatório Karski. Mas claramente ele era um nacionalista polonês, talvez até de uma família aristocrática, tanto que ele vai viver nos Estados Unidos depois da guerra, quer dizer, ele não está na Polônia, ele fala inglês bastante bom. Até me chamou a atenção que o embaixador chama ele de Johnny, quer dizer, um nome americanizado durante a guerra, e não de Jan. Quer dizer, não se refere a ele pelo nome polonês. E a gente poderia fazer uma leitura desse depoimento de que ele está muito mais preocupado em livrar a barra dessa, vamos dizer, dessa linha política nacionalista polonesa e desloca completamente a discussão de por que os judeus foram ou não foram, por que não houve uma missão resgate, quer dizer, inclusive ele usa uma frase famosa que é o resgate pela vitória, que era o lema americano na época, quer dizer, não ajudaremos os judeus separadamente, mas só a vitória dos aliados é que trará o salvamento dos judeus. Mas fica claro que tem esse jogo político dele, quer dizer, que isso está junto com a memória e com o depoimento dele, que é livrar a barra dessa, vamos dizer, dessa linha nacionalista, que foi derrotada com o final da guerra, quer dizer, o depoimento é dos anos 70, a Polônia ainda estava sob julgo, enfim, comunista e soviético. Então tem uma série de enquadres políticos no próprio depoimento dele, para não falar de como o Lanzmann filma isso, que aparece a Estátua da Liberdade, quer dizer, o Lanzmann como francês e o Karski como polonês deslocam toda a questão dos Estados Unidos. Então nem o Karski está disposto a discutir uma pergunta que o Lanzmann também não faz, que é por que no final a resistência nacionalista polonesa não apoiou a resistência judaica no gueto de Varsóvia, embora ele diga que isso foi um pedido feito para ele. Quer dizer, esses temas vão sumindo do depoimento dele, diferente de setores da resistência comunista que apoiaram o levante do gueto de Varsóvia. Quer dizer, eu estou dando isso como exemplo para dizer que a gente pode fazer uma leitura política desse depoimento, mas pode fazer também uma leitura que é como vocês estão fazendo, que é mostrar como isso é enfim, dar conta desse indizível. Mas eu não vejo isso, quer dizer, eu acho que tem um outro lado que... Enfim, então a minha pergunta é se a gente não cai no risco oposto ao historicismo, que é despolitizar toda essa questão, por isso que eu dei como exemplo justamente o linchamento que você falou. Eu acho que a politização está presente, por exemplo, mas em planos distintos. Quer dizer, quando o Primo Levi escreve É Isto um Homem, publica em 47, ninguém presta atenção, quer dizer, depois o livro começa a ter... Quer dizer, a política está ausente no que ele fez? Não, acho que não está ausente, mas uma política não no sentido imediato da luta política, partidária, contingente. Quer dizer, acho que tem muito a ver com o que aparece no livro seguinte dele, que foi publicado logo, quer dizer, seguinte, inclusive na experiência, que chama-se A Trégua, né? Que é um belo livro também, que é o livro em que ele narra o tempo que ele levou saindo de Birkenau até voltar para Turim. Curiosamente, não quis chamar o livro de A Libertação, chamou de Trégua, né, prudentemente. Né? E a trégua é a chave para entender a dimensão da politização. Por quê? Porque quando ele sai, ele começa a contar. A questão que você fez. Né? Quando ele começa a contar, as pessoas não conseguem entender o que ele está contando, o que ele está dizendo. Por quê? Porque ele usa palavras da vida ordinária. Né? Imagina o seguinte, aconteceu uma coisa comigo terrível. Aí o ouvinte está ouvindo, que associa o signo terrível a quê? O Flamengo foi quase rebaixado, sei lá, a inflação está fora de controle. Mas o terrível, quer dizer, esse significante para o sujeito que usa, tem a ver com Auschwitz. Então compartilhamos o mesmo significante, mas não compartilhamos significados. Vai ter que haver uma política, no sentido pleno, fazer com que significantes e significados converjam numa certa direção. Então a literatura, aspas de testemunho, é uma literatura política nesse sentido. Né? Agora, você tem razão, quer dizer, num outro aspecto, essa literatura pode ser afetada pela política no sentido mais eu estou pensando próximo, mesmo né? menos na literatura de testemunho do que nos próprios depoimentos do filme. Quer dizer, a sequência do filme, essa sequência eu não vi, coisa da Estátua da Liberdade e tal, eu não vi. Né? No Shoah, quer dizer, eu não vejo a presença da política nesse sentido que você está falando. Eu acho que mais no sentido, quer dizer, mostrar algo qual é a política? Que não pode se repetir. Essa é a política. Eu acho que nesse sentido
é uma política muito forte, né, nesse sentido. Agora, acho que é isso. Acho que eu ia lhe colocar outra, digamos, retomando a sua questão, se eu entendi bem, se trataria de vincular os fatos históricos com uma concepção da política. Eu me pergunto se deste indizível também não surge uma ideia de política. Claro, claro. Ou se a política necessariamente terá que Claro. ser permanentemente refrendada pelo fato histórico. Exatamente. Se justamente o real como impossível não é uma nova possibilidade de política inexistente até, digamos, aquela política que tem que ser, que está obrigada a ser articulada nos fatos, bom, nos deixa um pouco com um pé atrás, porque parece entender do que se trata. Eu entendo o que Lessa diz como uma impossibilidade de poder articular esse evento, esse acontecimento. Uma política que não tenha isso na sua base, eu acho que ela tem também suas complicações. Exatamente. É um pouco para levantar a questão de que, de fato, esta discussão sobre o filme de Lastman é absolutamente política, não é de uma subjetividade. Aliás, é um filme objetivo. O que se fala é isso, não pode ser outra palavra, nem mais nem menos. Agora, aprender a escutar o que se diz é a atitude política por excelência, que não existia. Os fatos são enganosos, a gente relata fatos. Agora, o jeito disso, isso é intransponível. Eu acho aí uma dimensão política e ética ao mesmo tempo. Onde política e ética se articulam. Então, não sei, eu não nego a importância do fato histórico, me parece essencial, mas eu acho que é um compromisso político. Você pode dizer que é uma política da escuta, né? De forçar a escuta para essas coisas. Tá? Eu acho, inclusive, o eixo da política tem se deslocado para isso. Quer dizer, no Brasil, na Argentina, no Uruguai, né? A questão do desaparecido, da tortura. Quer dizer, são os nossos indizíveis. Nossos indizíveis. Né? Eu gostaria de ouvir um pouco vocês a respeito da passagem do tempo em relação aos testemunhos. Eu penso, sobretudo, ao que a Annette Vier-Vorka fala e propõe sobre essas mudanças, essas transformações no testemunho, talvez na estética daquilo que se pretende abordar também o Holocausto. E isso talvez articulado com a questão da proximidade de um testemunho, a proximidade em relação ao trauma e essa tendência a um certo amortecimento com a passagem do tempo, a um querer esquecer, a um não querer saber nada disso. E isso, os testemunhos repetidos, pessoas que saem viajando e repetindo, e esse efeito de desgaste que possa haver, e, enfim, a passagem do tempo e essas transformações do testemunho e na estética também daquilo que aborda o Holocausto. Quando eu mencionei aquela coisa do tempo lógico, ligando ao Lanzmann, eu acho que é isso, quer dizer, é um tempo que tem pretensão a permanecer, que não se esvai na cronologia. Né? Porque a memória, ela se esvai, você tem toda a razão. Ela não só ela vai dissipando, como ela vai sendo afetada por outros estratos de memória. Né? Mas, de certa forma, tal que você não lembra mais. Quando você lembra de uma coisa, você não sabe mais se essa coisa você lembra dela, ou lembra porque alguém diz. Enfim, as memórias vão se superpondo. O que essa estética que eu chamei de fragmento acaba por fazer, a pretensão que ela tem é de, por operadores estéticos, criar efeitos de permanência, certo? Que independem da memória. Né? Porque essa, por natureza, é evanescente. Né? Se isso é... De despertar, de provocar, de enganchar, né? De interpelar o sujeito. Quer dizer, interpelar o observador como operador moral. Ele não é só um observador estético, mas ele também é afetado moralmente pela provocação que ele tem por isso. Né? Se isso resulta ou não resulta, é uma outra questão. Aí teríamos que ver os efeitos dessa estética, a questão da recepção, é uma outra conversa. Mas em termos das intenções desses operadores, é muito clara. Né? Libertar da evanescência da memória, né? E produzir efeitos de ambição de permanência, pelo menos. Né? Vejo um pouco por aí.
Agora, essa memória também tem, como ela perguntou, ela também tem uma história de, quer dizer... São vários, são Quer dizer, superpostos. hoje nós claro. temos, quer dizer, o relato o testemunho do sobrevivente nem sempre foi valorizado como foi, vamos dizer, a partir dos anos 80, se a gente precisa datar, né? Quer dizer, a ideia de que o que a pessoa conta Tem valor de verdade, tem né? valor do ponto de, tem um valor de verdade e inclusive valor de registro documental. Até curioso que justamente o Karski fala várias vezes para o Lanzmann, você com seus arquivos, quer dizer, ele repete isso, né? Quer dizer, que o depoimento dele, a fala dele está sendo arquivada pelo filme, né? Sim. Mas a ideia de arquivos e depois, embora já existissem antes, ela é uma ideia relativamente recente, se a gente pensar, né? Agora, difícil pensar que essa memória não tem cânones também, que são criados e que tem a ver com molduras que são externas a ela, né? Por exemplo, se a gente pode citar um exemplo claro, e aí voltando à pergunta que ele tinha feito, que você respondeu sobre a questão da história judaica, eu acho que é muito mais presente hoje, ou de 20 anos para cá, relatos de sobreviventes que inserem a história da Shoah ou do Holocausto numa história geral do antissemitismo, do que os depoimentos que foram dados depois da guerra, que ainda estavam muito mais marcados pelo ineditismo e que não tentavam, eles próprios depoimentos, criar uma espécie de nexo histórico externo à memória. Como o Primo Levi, por exemplo. O próprio Primo Levi. Mas, por exemplo, se a gente lê o livro do pianista que gerou o filme, que também tem uma história de que não foi, como vários desses livros que não foram editados depois da guerra, porque o próprio Diário de Anne Frank não foi logo editado, ele teve uma tiragem mínima, né? Todos esses livros que depois viraram ícones demoraram para serem editados. Mas se a gente lê, por exemplo, o relato original do pianista, ele é muito menos, ele tem muito menos presente temas que apareceram depois e que o filme, por ter sido feito décadas depois, incorporou como temas importantes, né? Então, só, enfim, eu acho que essa questão da memória, ela tá sempre, ela tem molduras externas, né? E vem de maneira surpreendente. Por exemplo, um escritor fantástico, que é o Aaron Appelfeld, que conta uma história terrível, impressionante, muito original, que ele sobreviveu ao Holocausto, porque foi a mãe dele empurra ele do comboio, e ele sobrevive num bosque, uma criança num bosque, comendo maçãs. E é curioso que se chama Appelfeld, né? É curioso isso. Então é a experiência de uma criança durante a Shoah, vivendo num bosque. Quer dizer, tem cânones, você tem razão, mas também quantos são os cânones? Quer dizer, é uma variação imensa, né, no ato do testemunho. Bom, já vamos completar 1h30. Então, eu vou terminar aqui. Quero agradecer muitíssimo a presença do Renato Lessa, do Eduardo Vidal e do Rony Citrinovitz, que fizeram um belíssimo debate, denso, importante para quem está aqui e importante para o tema. Então, muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.